Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, hein? Senti a energia do café em vocês. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Ótimo, então eu vou fazer uma palestra ótima para vocês voltarem. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Aline. Um abraço carinhoso em todos vocês que sempre me dão muito carinho aqui, os alunos, os trabalhadores, as pessoas tão queridas que sempre estão aqui, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês são realmente uma família para mim, uma família que me acolheu, que me fez transformações maravilhosas, e hoje eu estou aqui. E vamos mandando um abraço também para você que está lá no YouTube e vai assistir minha palestra. Então, hoje, eu trouxe esse tema, a filosofia da dor. Quem aqui não tem dor? Todo mundo tem alguma dor, né? Alguma dor física, alguma dor emocional, alguma dor na mente, alguma dor espiritual. Todos nós aqui estamos aqui por alguma dor. Alguma dor nos trouxe aqui. Às vezes a gente vem iludido. A gente chega aqui e fala assim: eu vim ajudar o meu filho, eu vim ajudar minha mãe, eu vim ajudar o meu pai. Na verdade, quem é tratado somos nós. Então, às vezes, a gente chega aqui acreditando que a gente está ajudando o outro. Mas a espiritualidade pega a gente de jeito e faz a gente ficar aqui. Quem entra aqui não sai, viu? Vocês que vieram a primeira vez, quem entra aqui gosta tanto que permanece firme. 7 anos, isso aí. Mas por que dói tanto? Por que dói tanto a gente se aceitar? Por que dói tanto a gente olhar no espelho e falar: olha como eu sou bonito, olha esses olhos, olha, gente, Deus só fez esse aqui, jogou a forma fora. Por que dói tanto a gente se amar e a gente se libertar da opinião dos outros? E mais ainda, por que dói tanto refazer a rota, reiniciar o GPS e ir lá corrigir aquele erro do passado? Por que dói tanto engolir um sapo, permanecer quieto, em silêncio e não responder? Por que dói tanto não ter que provar nada para ninguém? Se considerar suficiente consigo mesmo, ser confiante. Por que dói tanto esquecer aquele erro do passado? Por que dói tanto lembrar que você não é mais aquela pessoa, que você se modificou, que você aprendeu, que você caiu, mas levantou? E por que dói tanto desculpar, retirar a culpa do outro? Porque a minha dor tem culpa. E como diria o Homer Simpson, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não é assim que ele fala? E muitos de nós fazemos isso, porque a nossa dor tem que ter um culpado. E esse culpado tem que ser punido. Porque nós queremos justiça, mas nós vamos atrás de vingança. E por que dói tanto mudar? Tirar a velha raiz, a velha casca, sair do casulo e se tornar livre. Se tornar livre. Sair de uma relação, sair de algo que me adoece. Por que dói tanto? Vocês estão muito em silêncio. E agora, por que não dói? Por que é gostoso falar mal dos outros? Por que a gente não consegue segurar a língua? Por que não dói gastar dinheiro? Gente, como é bom gastar.
É uma sensação que não tem preço. Você ir lá na loja e conseguir pagar aquilo que você deseja. Mas que pena que não compramos os sentimentos e nem as pessoas. Por que não dói julgar? Ah, mas fez de maldade sim. Você não viu o olhar dele? O jeito que ele falou? E agora, quando a gente lê a mensagem no WhatsApp, a gente lê até com a voz da pessoa. Isso é muito perigoso. Por que não dói ser impulsivo? Ir lá, receber o que aconteceu e simplesmente já rebater. Não parar, não pensar, não refletir. E por que não dói não levar o sentimento do outro em consideração? Eu levo o meu sentimento, o outro que se vire. E por que não dói trair, ser desleal? Vocês já pensaram para analisar isso? Olha só, vamos voltar lá. Dói muito se modificar, mas acreditar na modificação do outro não dói. Já pararam para pensar nisso? A gente não dá chance para o outro. E o que afinal é essa dor? Qual que é a importância dela na nossa vida? Por que dói tanto? A dor significa, do latim dolor, uma sensação de incômodo. Algo me incomoda, eu tenho que sair do lugar, mas eu não quero. Porque ser doente é bom, gente. Você é paparicado, você recebe um monte de mensagem, você recebe até visita na sua casa para fazer coisa para você. Ficar doente é muito bom. Quem não quer um dia de mimo? Não é bom ficar doente? Nossa, sério? Vocês não acham bom? Um diazinho de atestado, vocês não gostam? Ai, gente. Nossa, eu tô passada com vocês. Quem é que não gosta de um dia de atestado? Um day off? Não sou Luiz. Hoje tem jogo do Corinthians, eu não vou trabalhar. Vocês não gostam de doença? Nossa, vocês estão muito evoluídos. Porque a dor, ela traz um sofrimento, mas ela pode ser uma sensação emocional ou psicológica, porque as doenças começam na psique, psicomente, e somáticas, porque elas impregnam no nosso perispírito, e depois elas saem no nosso espírito, e depois no corpo. Então, tudo começa na nossa mente. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Primeiro começa no perispírito, no corpo espiritual. A minha ideação. O que é ideação? É os que os psicólogos chamam do pensamento fixo, da ideia fixa. A minha ideia fixa naquele problema, naquele sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de egoísmo, né, de nervosismo, ela impregna as minhas células espirituais. E aí elas vão criando doenças que eu não tinha. Certo? Aí os meus órgãos recebem uma descarga de adrenalina e de estresse, como se fosse um choque mesmo, que vai destruindo as minhas células e tornando essas células doentes. E aí vem o câncer e outras doenças que vocês já sabem. Mas qual que é o papel dessa dor na minha vida? Ela tem um papel muito importante na minha evolução. É um choque de tudo aquilo que eu planejei e realizei, mas foi contra as leis de Deus. O Haroldo Dutra, ele fala isso, que todas as vezes que a gente errou, é porque a gente não foi pela lei do amor. Mas a lei da dor, ela não existe. Deus não criou uma lei da dor. Mas a dor é o caminho que eu vou ter que superar, que eu vou ter que ultrapassar para chegar num dia no que eu preciso ser, em quem eu verdadeiramente sou, certo? No melhor que sou. Por isso que a dor, ela não é um caráter de desigualdade. Ela afeta o rico, afeta o pobre.
Ela afeta todas as classes sociais, todas as cores de pele, todas as raças, todas as religiões. Então, a dor, gente, ela é democrática. Não tem partido político para a dor. Então, olha só, ela é sentida por todos os seres, desde os humanos aos animais, e ela é uma razão direta do que nós somos como espírito, da nossa consciência. Está muito difícil aí entender? Você está entendendo? Não? Mais ou menos. Fala assim, ó, mais ou menos, tia. Vai ficar mais fácil, tá bom? Ó, pensem comigo. Deus tem uma lei que se chama lei de justiça. Então, tudo que nós passamos enquanto dor não é uma injustiça, não é uma punição de Deus. É simplesmente um acerto da vida. Algo que eu fiz no passado, que eu não lembro, mas agora eu tenho que passar para o meu crescimento, para eu ser uma pessoa melhor. Por isso, ela entra na lei de ação e reação, causa e efeito. Se numa vida passada eu tive uma família e eu não dei valor para essa família, nessa vida, qual será a lei de justiça? Ser uma pessoa extremamente sozinha, solitária. Uma pessoa que quer ter uma família, quer ter filhos, mas ela não consegue, porque ela está passando pela lei de justiça. Tudo bem? Então, também a dor, ela entra no sentido contrário. Por quê? Porque nós temos que fazer aqui na Terra o amor, a caridade, o bem. E a gente sempre está fazendo o oposto. A gente sempre está julgando, a gente sempre está entristecendo, a gente sempre está levando em conta os nossos interesses. Nem sempre a gente olha nos olhos das pessoas, a gente repara na tristeza delas. Então, o amor e a caridade, eles são a nossa meta evolutiva. A gente tem que chegar lá algum dia. E esse dia vai ser maravilhoso, sabe por quê? Porque nesse dia a gente vai se amar, a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente não vai ficar tratando doença no hospital, a gente vai prevenir as doenças, a gente vai fazer caminhada, a gente vai na academia, a gente vai comer bem na medida do possível, na medida das nossas condições, né? Então, nesse dia, a gente não vai ficar tratando uma doença que já chegou. A gente vai prevenir que ela aconteça. A gente vai ter consciência do quê? Deus é um Pai amoroso que cuida de mim, que me criou, que me deu a vida. Então, eu tenho que me cuidar, porque eu preciso retribuir esse amor de Deus. Eu preciso dar de volta tudo aquilo que Deus me deu. Certo? Então, a dor, ela é um instrumento de evolução, porque quanto mais eu supero essa dor, essa doença, essa dificuldade, mais eu cresço. E quanto mais eu cresço, mais luminoso, mais um ser bom eu me torno. Por isso que muitos de nós temos dificuldade com o trabalho. Porque o trabalho, ele vai nos ajudar no quê? Ele vai ser o caminho que vai nos dar condições de nos dar bem com as pessoas. Resolvendo problemas lá no nosso trabalho, a gente vai ajudando as pessoas, elas vão nos ajudando. E quanto mais eu trabalho pelo próximo, quanto mais bem eu faço, mais mérito eu ganho. O que é mérito? É uma poupança espiritual. Eu vou colocando tanto bem naquele potinho espiritual, que esse potinho vai crescendo, crescendo. E quando eu precisar fazer uma oração, quando eu precisar pedir por alguém, isso vai chegar mais rápido,
isso tem a probabilidade de ser mais atendido. Porque o Espírito, ele vai praticar todas as leis divinas. Nós vamos atender a todas as leis de Deus. E por isso seremos melhores. Porque, afinal, o que é o sofrimento? O sofrimento é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, por exemplo, a sociedade brasileira, cometem algo contra os seus semelhantes. Certo? Então, vamos lembrar lá da guerra do Brasil e do Paraguai. Certo? O Brasil entrou em guerra com o Paraguai. E isso nos causou uma dívida. Certo? Então, a gente tem alguns problemas no nosso país por causa disso. Mas também temos dívidas individuais. Por exemplo, no passado, eu posso ter deixado a minha família de lado. Eu posso ter colocado alguém no caminho do sofrimento. Então, o amor é o único caminho que vai garantir a minha felicidade. Toda vez que eu estou amando o outro, eu estou me amando. Toda vez que eu estou amando o outro, eu estou amando a Deus. E aí, aquele mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que eu tenho que me amar, que eu tenho que me cuidar, preservar a minha vida, preservar a minha saúde. Porque se eu consigo me cuidar, eu consigo cuidar de alguém. E só o amor cura. Jesus foi o maior símbolo de amor na Terra. E olha só o que o livro do Leon Denis fala, o problema do ser, do destino e da dor. Ele fala que enquanto o homem não caminhar de braços dados com Jesus, ele caminhará de braços dados com a dor. Bonito, né? E essa dor, ela é tão amiga do homem que ela não o abandona. Ela permanece ali, firme e forte. Até que um dia o homem, por sua própria vontade, vai procurar Jesus, vai procurar Deus, vai procurar a casa espírita e vai dizer: está doendo, eu preciso de ajuda. E como os homens têm dificuldade de expressar os sentimentos, as mulheres têm mais facilidade nisso, em conversar, em desabafar, em se abrir, mas os homens não. Então, nós mulheres e nós crianças temos que olhar nos olhos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos esposos e sentir os sinais de que ele precisa conversar. Porque ele não vai nos procurar e falar que precisa conversar. Então, a gente precisa ter essa caridade com eles. Falar: eu posso te ajudar em alguma coisa? Você quer conversar? Você quer se abrir? Ou simplesmente você quer assistir alguma coisa, caminhar um pouco? Você tem que, às vezes, insistir. É isso que Jesus espera de nós. Que a gente cuide do outro como a gente gostaria de ser cuidado. Porque, como diz Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não importa o seu passado, importa o agora. Você tem que amar hoje, amar agora. Entendeu? Porque só a luz do amor ilumina a escuridão do nosso passado. Às vezes, no nosso passado, a gente não tinha consciência que temos hoje. Então, como a gente pode dizer que essa dor que nos levou à casa espírita, que nos levou a conversar com o nosso pai, que nos levou a conversar com o nosso esposo, ou vice-versa, que nos levou a ajudar alguém, ela pode ser inimiga da nossa felicidade? Pelo contrário, ela está caminhando junto conosco para a nossa felicidade. Porque se não fosse a dor, muitos de nós estariam em casa, assistindo televisão esse horário. Ou fazendo uma coisa supérflua. Talvez nós não estaríamos ligados a Jesus. E quantas casas, quantos lugares estão nesse horário ligados a Jesus? Vocês têm noção do que é?
esse pensamento coletivo pensando em Jesus, na espiritualidade, quantos irmãos são ajudados pelo nosso pensamento em Jesus aqui nesse momento? Então, toda vez que você entra aqui, você está ajudando alguém, talvez alguém que você não conhece, mas você está ajudando alguém. E ajudando alguém, está ajudando a si mesmo. Porque, como eu disse, às vezes a gente pode pensar que a dor é uma vingança ou uma punição de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não tinha doença, agora eu tenho. Eu não tinha problemas, agora eu tenho. E a gente tem que se libertar dessa fantasia, desse conto da Disney, que uma vida legal é uma vida sem problemas. Porque uma vida sem problemas não existe. Não existe. É uma fantasia. Então, apenas a dor vai alertar, vai dar aquele sinal dentro de você de que você tem que mudar, de que você tem que tomar uma nova atitude. Porque não dá para conseguir coisas novas fazendo a mesma coisa. Ninguém conquistou nada fazendo a mesma coisa todos os dias. Existia um sacrifício. Acordar cedo, renunciar um pouco da vida social, renunciar da família, renunciar de gastos. Ninguém conseguiu nada sentado no sofá. Então a gente precisa levantar e andar em nome de Jesus, como diz o Gil. E para os espiritualistas, aqueles que acreditam na espiritualidade, a dor é uma manifestação do amor de Deus. É uma arma poderosa da lei de evolução que vai nos ajudar a ter entendimento das leis da vida, da vida espiritual. E eu diria que a dor também é uma bússola, porque muitas pessoas chegam aqui e dizem: eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu parei aqui em frente. Eu não sei quem me trouxe aqui, mas eu estou aqui. Então, ao sofredor, a dor é misericórdia. E a quem cometeu erro, a dor é uma manifestação da justiça de Deus. No livro Fonte Viva, Emmanuel vai dizer o seguinte: se a vida cobrasse da gente cada moeda do que a gente deve do nosso passado, nós seríamos esmagados pela dor. Então, quando nós nascemos em crédito com Deus. Deus já aliviou e muito as nossas dívidas, o nosso sofrimento. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a vida nos encaminha para a gente ajustar aquilo que falhamos no passado. E a gente pode estar cometendo os mesmos erros. E a gente tem que tomar cuidado para não sair da vida no débito, devendo no limite do cheque espiritual, que é demais, né? Já basta dever para o banco. No cheque especial com a espiritualidade não dá. Então, aqui diz o seguinte, que a dor, ela opera transformações em nós. E enquanto a gente rejeitar ela, nós vamos sofrer, sofrer e sofrer repetidas vezes. Porque ela está nos lembrando daquilo que nós precisamos corrigir. E somente com compreensão e amor é que esse peso começa a ser mais leve, certo? E cuidado, muito cuidado, quando você debocha de alguém, quando você ri de alguém, tem alguém que está sofrendo. E você nem imagina. Então, cuidado ao desconfiar, ao diminuir a dor de alguém. Porque não existe dor maior e dor menor. A dor só sente quem passa. Por isso que quando a pessoa chega para mim e fala assim lá, faz 10 anos que o meu pai morreu, tá tudo bem. Porque quem foi que disse que luto tem prazo de validade? Eu choro, Aline, tá tudo bem. Vamos melhorar isso? Vamos transformar esse pensamento?
Vamos mudar essa dor para saudade? Vamos fazer uma oração depois desse choro? Porque é essencial a mudança. Porque enquanto a gente não mudar, vai doer. E vai doer ainda mais. Certo? E finalizando, o Espiritismo nos ensina o bem sofrer. Porque quando a gente entende por que sofre, a gente se esclarece. A gente caminha melhor. A gente limpa o nosso passado e não comete mais os mesmos erros, porque temos sabedoria. Os nossos conflitos tiveram sentimentos de ignorância. A maioria deles foi por ignorância que nós discutimos com alguém. Então o mestre já falou, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E então, eu gostaria de dizer para vocês aqui no finalzinho que a dor é um despertador. Toda vez que você tiver com uma dor, olha para o relógio. Vai chegar o dia e a hora que essa dor vai passar. Mas saiba que virão outras. Não se iluda achando que nenhuma dor vai vir. Porque você precisa vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes. Toda subida é dolorosa. Ninguém sobe uma escada sem ter falta de ar, ainda mais com máscara. Então, que você tenha confiança, superação, perseverança, mas renuncie daquilo que você era para ser quem realmente você é. E assim, que sejam benditas e dignas as adversidades, pois elas nos ajudarão a alcançar lugares cada vez mais luminosos, em que nós vamos sofrer, mas iremos sofrer menos. Talvez a gente vai sofrer não pelo que a gente está fazendo, mas pelo que a gente não fez. Mas está tudo bem, porque os comprimidos aliviam a dor. Mas só o amor vai aliviar todo e qualquer sofrimento. Então é isso. Hoje eu vou terminando por aqui. Queria agradecer a vocês e queria dizer que toda dor tem prazo de validade para acabar. Nada vai doer para sempre e nada vai durar para sempre. Nós vamos nos reencontrar um dia, serão outras dores e outras histórias e muito trabalho para realizar. Um beijo para vocês e a gente se encontra no YouTube, no Aline Moura Palestras, tá bom? Um beijo.